Quer saber sobre a prova de língua portuguesa da FUVEST 2017? Se liga aí. Olá pessoal, bem-vindos aos comentários da prova de língua portuguesa da FUVEST 2017. Estou recebendo aqui nos estúdios os professores de língua portuguesa, os alunos, tem um especial aluno aqui do primeiro super que está com a gente aqui, ó, obrigado. Estou brincando, o professor Marcelo Miller está no meio da galera. Meninos, vamos começar com você, Vitão. E aí, o que você achou da prova de língua portuguesa? Eu achei uma prova bem complicada de se fazer, muito interpretativa. Eu achei que teria mais questões de Sagarana e menos questões de memórias póstumas. Eu achei que foi muito bem elaborado a parte de Mayombe, com 3 questões, sendo uma em relação aos outros livros da lista da FUVEST. Eu achei uma prova bem complicada de se fazer, bem interpretativa. Você também, Ricardo? Olha, a prova de português eu gostei muito dela, achei ela uma prova que foi bem feita, ela foi bem pensada. Quando você está lá na prova, você está pensando em qual alternativa você vai assinalar, você tem que pensar muito bem até você chegar na resposta, porque uma simples vírgula que ele altera muda completamente o sentido e você pode acabar indo na alternativa errada. Mas eu gostei muito da prova, ela foi uma prova que exigiu bastante, foi uma prova mais puxada, mas uma prova tradicional da FUVEST. Legal. A opinião de vocês também, Fernandão? E aí? Também, eu achei uma prova muito boa, bem elaborada. Contemplou da lista de 9 livros, 5 livros. Nesses 5 livros, nas alternativas, ela também contempla questões de literatura. Né? Lá na Memórias Póstumas ela falou em romantismo, numa das alternativas, falou em naturalismo. Depois lá no texto de Claro Enigma de Drummond, colocou questões do barroco. Né? Então, quer dizer, eu acho que essa relação com a literatura é interessante. Né? O aluno deve fazer sempre esse vínculo. E eu acho que ela contemplou bacana. Que bom, que bom. Quem mais quer comentar? O Zé ou o Leandro? Vamos lá. Eu acho sim, uma prova muito bonita, mas isso quer dizer, muitas vezes, uma prova muito difícil, né? Muito assim, o que é bonito pra gente, professor, não é tão bonito pra nunca eles. É bonito pro aluno. Quando a gente acha muito bonito, normalmente significa muito difícil pro aluno. Mas assim, chama atenção que havia 3 questões que exigiam direto ou indiretamente que o aluno soubesse formação de palavras, valor de prefixo. Tinha uma questão que ele tinha que saber o valor da palavra adjacente, uma questão que ele tinha que saber o valor de contraintuitivo. Então, ad significa ao lado, contra significa que foge a algo. E uma que tinha que saber o valor do prefixo trans. Então, 3 questões que envolviam semântica lexical e formação de palavras. E uma única questão sobre aspectos gramaticais mesmo, que aí já contemplava tudo. Ela falava de inversão sintática, falava de valor do adjetivo, falava de presente histórico, que era a resposta. Ou seja, um fato passado narrado no presente para colocar o leitor dentro da cena. Então, presente histórico. Falava do lhe com valor de objeto e de posse, que era falso ali. Uma questão gramatical única, puramente gramatical, mas bem complexa. Gostei da prova, mas, de novo, né? Quando a gente gosta muito, isso não é um bom sinal para o aluno, né? E aí, Leandrão? A mesma opinião a minha, né? Uma prova bonita, e assim como o Ricardo falou, a prova da FUVEST é uma prova cuja redação das questões é muito bem feita. Então tem sempre algum vocabulário ali que pega. Então tinha uma questão que o Fernando falou lá do poema Drummond com as fotos das igrejas barrocas, que numa das alternativas lá, que na verdade era a afirmação, os alunos precisavam saber a palavra preeminência, por exemplo, a preeminência da igreja, que era superioridade e tudo mais. E isso muitas vezes leva eles à dúvida, né? E eles ficam, muitas vezes podem até marcar a alternativa errada por isso. Mas é legal a prova, então 2 questões de linguagem artística, né? Falando do barroco associado ao poema do Drummond, do Claro Enigma do Selo de Minas, e a outra questão até do modernismo. Porque ele pergunta o que tinha de modernismo da primeira fase ali, da primeira geração do poema, que é aquela retomada, a visão do passado histórico brasileiro, né? Voltar para o passado. Né? Eles pegam essa retomada, o modernismo, de forma satírica, irônica, né? A primeira fase ele zomba do passado. Então o aluno tinha que fazer essa associação, que dificultava muito para eles. É uma atitude iconoclasta, né? De quebrar exatamente. E tudo mais. Muito bom. E Iracema também, das obras novas, caíram 3 questões de Iracema, e numa delas era Iracema como um todo, como o Fernandão falou, cobrando até os conceitos literários, saber que era uma prosa poética, saber que não era um romance histórico, mas sim um romance indianista. Essa era uma afirmação errada lá. E também entender que Iracema tem o subtítulo de Lenda do Ceará, portanto tem um cunho mitológico ali. Com isso ele já matava a questão. Ó, essa vocês acertaram, né? Gostei. Legal. Acertaram, isso aí. Fala, Marcelito. Eu senti falta, né? Só teve uma questão, a tradição da FUVEST, comparar os livros, né? Fazer
ligação, buscar semelhanças e coisas diferentes. Só teve uma questão, né, do Pedro Bala lá. Achei talvez uma tendência nova, né, Fernandão? Porque esse ano falou muito de escolas literárias, né? Talvez seja um novo caminho da FUVEST. Mas eu gostei da prova, é uma prova exigente, sim, né? Pode esperar Sagarana, pode esperar mais Claro Enigma na segunda fase. E eu achei bacana essa questão da FUVEST, da Memórias Póstumas. Aquela coisa que a gente sempre bate com vocês, né? Forma e conteúdo, forma e conteúdo. Aquela frase no finalzinho lá do trecho apresentado, o Zé estava lendo pra gente, ele até perdeu o fôlego, né? Hashtag fica a dica, vamos parar de fumar desde já. Tá certo ou não? Então mostra, né? Que a frase... Tomou uma crítica, Zé. A frase foi num ritmo que mostrava que era uma paixão sem freio, né? Porque um texto bom, a forma, conversa com conteúdo. E uma novidade, né, agora na FUVEST, né? Puxar geografia, puxar história, né? Então, naquela questão do Vidas Secas, qual o movimento que é posterior ao livro? Então, você tem que lembrar que, né, o livro da segunda geração modernista, nos 40, nos 30, essas são as ligas camponesas, né, que o Francisco Julião começa a movimentar junto com o Partido Comunista Brasileiro, né, surge em 46, depois é proibido pelo Getúlio, volta nos anos 50, né, e que mostra, né, a revolta do camponês com o abandono do Estado e com a questão, né, sofre violência do cangaço, sofre violência do Estado, da polícia, e todo esse abandono que faz surgir no interior do Brasil, sobretudo no Nordeste, as línguas camponesas. Mas uma prova exigente, mas como o Zé falou, quando é boa pra gente, não é muito bom para o aluno. Né? Aproveitando que o Marcelo comentou a questão interdisciplinar aí com história, muito bonita a interdisciplinar com geografia, o aluno tinha que perceber que Angola fica próximo ali ao Equador e que isso leva a uma similaridade com a floresta equatorial amazônica, né? Até o texto falava sobre aquelas copas que se uniam, aquele tapete verde. Então era uma questão muito bonita e que envolvia também a questão geográfica, aí, né? O modelo de floresta, o tipo de floresta equatorial ali. Bem legal. É uma coisa que a FUVEST o ano passado já mostrou, que sabe fazer essas questões. Sabe, né? muito Sabe bonito. fazer bem, né? Nos livros novos, Mayombe foi bem colocado, assim, a questão é a parte muito bonita, que é a hora que morre o comandante da guerrilha, e ele faz essa comparação da morte com a floresta, exatamente, e pede essa relação, que tem esse paralelo que tem, o comandante era o único que se preocupava com a individualidade dos guerrilheiros, e quer dizer, o aluno deveria conhecer essa história. Então, muito bom, muito bom. O Marcelo, segue a lógica? Se não caiu o livro na primeira fase, pode cair na segunda? Não é uma lógica, né? Mas a gente supõe, né, que pedir Sagarana e não cobrar nada nem na primeira e na segunda Não faz fase sentido, né? não faz o menor sentido, né? Guimarães Rosa é um clássico, uma das obras mais importantes da nossa literatura, não faz sentido. Então, com certeza, se prepare para Sagarana e Claro Enigma, né? Porque no final das contas não perguntou nada do Claro Enigma. Foi uma pergunta de história, de barroco, uma pergunta sobre Semana de Arte Moderna. Então, eu tenho certeza que Claro Enigma na segunda fase também é uma aposta. Tá vendo, meninos? Então fica a dica. A segunda dica do vídeo. Primeiro, pro Zé parar de fumar. Opa! Hashtag fica a dica. E fica a Nossa, dica. estou sendo exposto aqui. Eu vou dar mais uma dica, saudações esmeraldinas. Legal. Então fica a dica para vocês também. Já sabe que livro estudar para a segunda fase, porque vocês estarão na segunda fase. Certo ou não? Certo? Tomara que você tenha ido bem também. E fique ligado em todos os nossos vídeos, os comentários da prova da FUVEST 2017. Muito obrigado.